Queridos irmãos, amigos, ouvintes, a quem possa chegar na palavra neste momento. No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 12, vai dizer a seguinte palavra: Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Queridos irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, esse versículo vai falar que para ninguém desprezar a nossa mocidade. Mas para ninguém desprezar a nossa mocidade, a sua mocidade, tem os requisitos que é necessário para que ninguém despreze a tua mocidade. O que significa mocidade? Mocidade significa jovem, força, conhecimento, né? Força de vontade. Uma pessoa que está na sua mocidade, ela tem ânimo para fazer tudo, né? Ela consegue, né, tirar força de onde não tem. Ela está sempre uma pessoa dinâmica. Mas para que ninguém venha desprezar a sua mocidade, o seu conhecimento, a sua força, a sua energia, tem uns requisitos básicos para que isso possa acontecer. E aqui nesse versículo que eu acabei de ler, vai falar esses requisitos, né, que possamos, um dos primeiros, ser exemplo dos fiéis. Como assim ser exemplo dos fiéis? Né? Muitas das vezes é mais fácil nós pegar exemplo de algumas pessoas, principalmente nós os evangélicos. Ninguém quer seguir o exemplo de um irmão que é fiel a Deus, de um irmão que se consagra, de um irmão que busca a Deus, de um irmão que faz jejum. Ninguém quer ser exemplo desse irmão. Mas quando vê alguém que faz alguma coisa errada, ele fala da seguinte maneira: o fulano ele faz, eu vou fazer também. Se o fulano faz, quem sou eu para não fazer também? Então é mais fácil às vezes pegar o exemplo de pessoas que não é 100% fiel ao Senhor. E aqui, um dos requisitos para ninguém desprezar a sua mocidade é você procurar ser exemplo dos fiéis. Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Em outras palavras, ele quis dizer: se vocês não conseguem ser igualmente a Cristo, então tenta pelo menos imitar a mim, porque eu estou mais ou menos... Ele queria dizer, não está escrito, mas não entender isso, que ele estava mais próximo de ser uma pessoa, imitadora de Cristo. Então, ser o exemplo dos fiéis, um dos primeiros requisitos para ninguém desprezar, para você ter uma mocidade abençoada e futuramente ter um bom êxito. Segundo requisito, para ninguém desprezar a sua mocidade, na palavra. Como assim na palavra? Saber falar na hora certa. Mas também saber parar de falar na hora certa. Na palavra. Tem que tomar cuidado com as palavras que saem da sua boca. Porque as palavras que saem da sua boca podem ocasionar algumas dificuldades que podem trazer sérias consequências para a tua mocidade ou para a sua vida. Ainda você é novo, tem muito para aprender talvez. Então, pegue esse exemplo, toma cuidado com as palavras que saem da sua boca. O terceiro requisito para ninguém desprezar a sua mocidade é no trato. Saber como você trata as pessoas, ou seja, de forma adequada, né? Ou em outras palavras, não maltratando as pessoas. Você tem que saber tratar as pessoas. Mas como assim saber tratar as pessoas? Se uma pessoa faz mal para mim, eu tenho que tratar ela da mesma forma. O que a palavra do Senhor diz? Não tratais ou não troqueis bem por mal. Então tem que, no trato, para ninguém desprezar a tua mocidade, até no tratamento que você tem com a sua família, com as pessoas ao seu redor, você tem que saber tratar as pessoas, mesmo que muitas delas te magoem, muitas delas venham entristecer, que falem mal de você, mas você tem que saber ter um bom trato com elas. É um dos requisitos para você ter uma mocidade abençoada, né? O quarto fala sobre a caridade. Caridade, todos nós sabemos que é o amor, né? Nós temos que ter caridade com qualquer tipo de pessoas, até aos nossos inimigos. Nós temos que ter caridade, temos que amar a todos, né? Porque nós fazendo isso, além de não estar cumprindo o mandamento divino,
que a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, e isso vai abençoar a nossa mocidade. Então é um dos requisitos também para ninguém desprezar a sua mocidade. O quinto requisito fala sobre o Espírito. No Espírito, né? Como assim no Espírito? Você tem que saber diferenciar as coisas espirituais das coisas materiais. Nem tudo podemos levar pelo lado espiritual, ou seja, nem tudo possamos ser espirituais. Algumas coisas são materiais. Tem que saber diferenciar. E tudo isso são requisitos para você ter uma vida regada, uma vida abençoada, né? Para que ninguém, seja da onde for, venha falar mal de você, venha desprezar o seu conhecimento. O quinto requisito, ou seja, melhor dizendo, o sexto, fala sobre na fé, né? Você tem que demonstrar que tem fé em Deus, demonstrar para todo mundo que as coisas podem ser resolvidas se tiver fé. A Bíblia disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como que alguém vai olhar para você e falar, não, aquele ali não tem fé, aquele ali não. Mas se você tem uma vida de fé na presença de Deus, quando as coisas fluírem e dar certo na sua vida, todo mundo vai reconhecer que você é uma pessoa de fé. Então é um dos requisitos também para ninguém desprezar, para ninguém criticar a sua mocidade. E o sétimo e o último fala que na pureza, uma pessoa, para ninguém desprezar a mocidade dele, ele tem que ser puro. O que é pureza? É sem mistura, não tem mistura. Ele se mistura por qualquer coisa. Ele sabe, né, diferenciar. É uma pessoa pura, né? Então, são 7 requisitos para ninguém desprezar a sua mocidade. O Eclesiastes, o pregador, ele disse assim: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os anos, aos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Então, se você tiver esses 7 requisitos hoje, que você está na sua mocidade, que você está com a força, cheio de vigor, se você tiver esses requisitos, quando for amanhã, você não vai ser menosprezado por ninguém, porque você adquiriu esses conhecimentos da palavra de Deus, né? Você foi exemplo dos fiéis. Você foi uma pessoa de palavra, que sabia falar as palavras certas no momento certo, mas também você soube resguardar, parar de falar na hora certa. No trato, você soube tratar todo mundo de igual por igual, não teve maus tratos com ninguém. Na caridade, você foi uma pessoa amorosa com todo mundo. No espírito, você sabia diferenciar as coisas espirituais das coisas materiais, o que é céu, o que é terra. Sexto, na fé, você foi uma pessoa de fé. Você tinha fé que tudo se resolvia, e como de fato tudo resolveu na sua vida, as pessoas viram isso em você. E na pureza, você foi uma pessoa pura. Então, amanhã, esse amanhã pode ser o amanhã daqui, quando você tiver mais de idade, como o amanhã pode ser, né? Porque nós vivemos o dia de hoje, sabendo que o dia de amanhã vai ser diferente. O amanhã alguém vai olhar e vai ver todas essas características de você e não vai desprezar a tua mocidade, não vai desprezar você. E aí você vai ser um abençoado, uma pessoa regada, uma pessoa cheia de conhecimento. E com isso, além de você adquirir tudo isso para você ter uma vida abençoada, você ainda vai ajudar outras pessoas. Então, meu querido, a palavra de Deus nessa semana para você é essa. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. A coisa mais ruim que tem é a gente ser desprezado, né? Você fazer alguma coisa e ninguém reconhecer o que você faz. Mas a partir de hoje, meu querido, quer ser reconhecido? Quer que as pessoas reconheçam você? Então, pegue essas referências que Deus me deu. Ser o exemplo dos fiéis, daquelas pessoas que fazem as coisas tudo certo. Ser o exemplo dos fiéis. Como? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza.
Você fazendo isso, meu querido, você vai ter uma vida abençoada. Seja você evangélico ou não, porque essa palavra ela serve para nós os evangélicos, mas pessoas também que não são evangélicos pode, porque talvez você não saiba disso, mas a Bíblia ela é um dicionário. O que o dicionário traz para as pessoas? Conhecimento. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela traz conhecimento para nós. Então, nesta semana, para você, quer ter uma vida regada, quer ter reconhecimentos, adquira, esses pré-requisitos. Seja exemplo dos fiéis, de tudo que eu falei, na palavra, no trato, na fé, no amor, seja puro, e aí você vai ver que você vai ter uma vida abençoada e ninguém mais vai menosprezar você, e você vai ser abençoado. E quando isso acontecer, passa isso para outras pessoas, para que outras pessoas também possam ter uma vida abençoada, assim como você vai ter a partir de hoje. Pegue esse propósito, seja exemplo dos fiéis em tudo isso, e a sua vida vai mudar, né? É lógico que isso não vai mudar da noite para o dia, mas vai mudar, porque se você está fazendo o que diz a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor para você essa semana é essa. Que Deus abençoe, tenha uma ótima semana, uma semana abençoada, né? Seja uma pessoa diferente a partir de hoje, para que você possa não ser menosprezado por ninguém, porque a palavra do Senhor ela é fiel, e quem lê e as cumpre, o Senhor faz cumprir, e essa pessoa é bem-aventurada. Deus abençoe. E eu peço mais uma vez para você, se puder entrar no meu canal e compartilhar, mandar outras pessoas também se inscrever no meu canal. Deus tem dado outras palavras para mim lá. O meu canal é Gerê, ou melhor dizendo, é @Gerê, arroba no começo, arroba no final, Gerê com J. E que Deus abençoe e tenha uma ótima semana do Senhor, em nome do Senhor Jesus.